Ser livre é bonito no discurso, mas na prática cansa, e ninguém está falando disso. Vivemos numa era que idolatra a liberdade. Seja você mesmo, faça o que quiser, escolha seu caminho, crie sua verdade, mas ninguém te conta o peso disso, o peso de ter que escolher tudo, de ser o único responsável pelo que você é e pelo que deixou de ser. Liberdade real não é leve. Ela vem sem manual, sem promessas, sem garantias. Ela te entrega um campo aberto e diz: decida, responda, assuma. E essa ausência de limites, que no começo parece euforia, logo se transforma em angústia silenciosa, porque quanto mais livre você é, mais impossível se torna culpar alguém. Você não pode mais dizer que foi obrigado, que foi o sistema, que foi a família, que foi Deus, foi você. A liberdade exige autoria, e isso é brutal. Você acorda todo dia com a chance de ser qualquer coisa, mas sem saber quem é, sem saber por onde começar, sem saber se está vivendo sua verdade, ou apenas se adaptando de novo. E é aí que surge o cansaço, o esgotamento não só físico, mas ontológico. Você se esgota de ter que sustentar a si mesmo. Escolher cansa, assumir cansa, ser livre cansa. Mas o pior é fingir que não sente esse peso e continuar repetindo que liberdade é leveza, quando na verdade é responsabilidade pura. E isso exige mais do que coragem, exige presença, exige consciência e muitas vezes exige dor. Jean-Paul Sartre disse: "O homem está condenado a ser livre." E essa frase parece uma celebração, mas é uma sentença, porque a liberdade que Sartre descreve não é escolha entre sorvete de chocolate ou baunilha. É a liberdade ontológica, radical, inevitável. A liberdade de ter que ser autor da própria existência, mesmo sem querer. Sartre não acreditava em essência pré-definida. Você não nasce com um destino. Você não tem uma missão da alma esperando ser descoberta. Você constrói o que é com cada decisão que toma ou evita tomar. E isso não é romântico, é exaustivo. Ser livre, para Sartre, é viver sob o peso constante da escolha, porque não escolher já é uma escolha e você é responsável por ela, sempre. Essa liberdade radical é vertiginosa, porque ela exclui todas as desculpas. Não tem culpa dos meus pais, não tem Deus quis assim, não tem não tive opção. Sartre rasga todas essas proteções e nos joga nus diante da própria consciência. E aí vem a angústia. Não porque não somos livres, mas porque somos livres demais. Você pode mudar sua vida, pode abandonar o que te destrói, pode dizer não, pode recomeçar, mas fazer isso dói, exige perdas, desconstrói a imagem que você levou anos para montar. Então, ao invés de agir, você hesita, adia, finge que não tem escolha, mas Sartre grita: você sempre tem. E essa é a parte mais cruel da liberdade. Ela não te protege, ela te entrega a si mesmo. E o que você faz com isso é sua responsabilidade, só sua. Erich Fromm enxergava a liberdade de forma mais psicológica e igualmente perturbadora. Para ele, a história humana é marcada por uma contradição brutal. Nós lutamos para ser livres, mas quando conseguimos, entramos em pânico, porque ser livre é perder as muletas, é deixar de culpar o destino, o chefe, os pais, o sistema, é se ver diante do espelho, sem intermediários, sem desculpas. E isso assusta. Fromm dizia que o ser humano suporta melhor a opressão conhecida do que a liberdade desconhecida, porque a liberdade exige responsabilidade, escolha, postura, consequência, e no fundo, a maioria não quer isso. Quer conforto, quer previsibilidade, quer alguém dizendo o que fazer. Daí nascem os autoritarismos, as religiões dogmáticas, os líderes carismáticos, as ideologias prontas. Não porque o ser humano é mau,
mas porque está exausto de decidir. Fromm chamou isso de fuga da liberdade. Uma fuga que não parece fuga, parece lealdade, parece tradição, parece segurança, mas é medo. Medo de carregar o próprio destino, medo de ser o único responsável pela própria história. E nesse medo, muita gente troca autonomia por obediência, troca autenticidade por pertencimento, troca a própria verdade por uma verdade alheia, mais confortável. Fromm dizia que a verdadeira liberdade só é suportável com maturidade, com estrutura interna, com coragem de habitar o vazio entre não ser mais e ainda não saber o que se é. Porque a liberdade não te oferece chão, ela te oferece espaço. E o que você constrói ali, ou abandona, diz mais sobre você do que qualquer doutrina. A liberdade parece uma porta aberta, mas na prática ela é um corredor estreito, porque toda escolha é também uma renúncia. Você escolhe um caminho e abandona todos os outros. Escolhe um amor e fecha todas as outras possibilidades. Escolhe uma profissão e enterra dezenas de versões suas que nunca vão existir. E isso pesa, porque a liberdade não vem com instruções. Ela exige que você arrisque. E mais, exige que você aceite perder. Só que vivemos em uma cultura que odeia perdas. Nos ensinaram que viver é acumular. Acumular. Experiências, diplomas, amores, conquistas, validações. Mas escolher é o contrário disso. Escolher é limitar, é dizer não, é definir, é morrer um pouco para tudo o que você poderia ter sido, mas não será. E isso dói. É por isso que tanta gente paralisa diante da liberdade, não porque não sabe o que quer, mas porque não consegue suportar o que terá que deixar para trás. Essa angústia tem nome. Agonia da escolha, e ela está em todo lugar, nas pequenas decisões do dia a dia e nas grandes encruzilhadas da alma. Você sente que precisa agir, mas tem medo de errar, então adia, espera, finge que o tempo vai decidir por você, mas o tempo não decide nada, ele só passa, e cada dia sem escolha é uma escolha de não viver. A liberdade é dura, porque ela obriga você a lidar com as consequências da sua própria existência. E ninguém nos ensinou a fazer isso sem culpa. Você diz, tenho liberdade, mas o corpo está exausto, o peito apertado, a mente acelerada. Você diz, posso ser quem eu quiser, mas o sono não vem, o prazer desapareceu, e toda escolha parece uma cobrança. Vivemos a era do excesso de possibilidade. Pode tudo, pode ir, pode voltar, pode recomeçar quantas vezes quiser, mas ninguém ensina a sustentar isso, a dar conta da vastidão sem se perder no vazio. E então o corpo grita, com crises de ansiedade, com fadiga constante, com aquela dor nas costas que não passa, com o nó na garganta que não solta, porque liberdade também gera opressão, não do outro, mas de si para si. Você carrega o peso de se tornar alguém, de justificar a própria existência, de fazer valer cada segundo, de dar sentido ao que não tem mapa. E o corpo que só queria viver se vê forçado a dar conta de tudo, do sucesso, da estética, da coerência, da performance. Ser livre virou uma missão, e uma missão sem pausa vira doença. O burnout existencial nasce aí, no espaço entre a promessa da liberdade plena e a ausência total de repouso interior. Seu corpo não quer que você desista, mas ele está implorando para que você pare. Não de viver, mas de se exigir tanto só porque pode tudo. Liberdade não é carga, é caminho, e nenhum caminho pode ser trilhado com o coração sufocado. Quando tudo é possível, nada se sustenta. Essa é a armadilha do nosso tempo. Você pode ser qualquer coisa, mas por isso mesmo não consegue ser nada. A liberdade ilimitada, sem direção, vira um labirinto, cheio de portas,
cheio de promessas, cheio de ruídos dizendo, vem por aqui, mas sem uma raiz. Você se perde. Raiz não é prisão, é ponto de apoio. É onde a liberdade encosta o pé para não virar dispersão. Sem raiz, tudo parece opção. Mas nada vira escolha. Você muda de carreira 10 vezes. Muda de cidade, de estilo, de discurso. Mas a sensação de estar longe de si não muda nunca. E isso adoece. Porque no meio do excesso de liberdade surge a crise de identidade. Você não sabe mais o que é desejo verdadeiro e o que é reflexo do algoritmo. Não sabe mais se está seguindo um sonho ou só fugindo de si de novo. A liberdade, quando não tem propósito, vira só barulho, só movimento, só cansaço. Sartre via isso como vertigem. Fromm chamava de desorientação da alma. É o peso de ser livre num mundo onde ninguém te ajuda a se encontrar. A solução não está em desistir da liberdade, mas em ancorar essa liberdade em algo que faça sentido para você. Algo que não se compra, que não se vende, que não muda conforme a tendência do mês. Liberdade com raiz não é prisão. É identidade. É o único jeito de caminhar em meio ao caos, sem perder o chão. Ser autêntico dói, porque é mais fácil agradar do que bancar quem se é. Mais fácil se adaptar do que contrariar. Mais fácil repetir do que confrontar. A autenticidade não é romântica, é exaustiva. Ela exige confronto com expectativas, com a família, com os amigos, com a sociedade e, principalmente, consigo mesmo. Ser autêntico é escolher, todos os dias, não se trair. Mesmo quando é mais confortável fingir. Mesmo quando é mais lucrativo. Seguir o roteiro. Mas tem um detalhe. Viver sem autenticidade adoece. A alma percebe quando está sendo ignorada. O corpo se ressente quando a vida é só atuação. A existência perde cor, gosto, direção. Você pode ter liberdade, mas se ela não está a serviço da sua verdade, é só mais uma prisão, mais bonita, mais moderna, mais bem aceita, mas ainda assim uma prisão. E o que te prende no fundo não são os muros do mundo, são as concessões que você faz todo dia para não desagradar ninguém, nem a própria imagem idealizada. A autenticidade é solitária, é impopular, é cansativa, mas é o único lugar onde a liberdade deixa de ser promessa e vira realidade vivida. Você vai cansar de ser quem é, mas vai adoecer, lentamente, se continuar sendo o que esperam. A verdadeira liberdade não cai no colo. Ela é pesada, é confusa, é solitária. E ainda assim, é o que nos torna inteiros. Ser livre não é fazer o que quiser, é fazer o que importa, mesmo quando custa caro, mesmo quando ninguém entende. Mesmo quando tudo em volta pede que você se acomode, porque liberdade, no fim das contas, não é uma condição, é uma escolha diária. Você pode fugir, pode se adaptar, pode repetir, pode se esconder em 1000 versões socialmente aceitáveis. Mas a alma sabe. Ela sempre sabe. Sartre dizia que somos condenados a ser livres. Fromm dizia que fugimos dessa condenação. E nós, aqui, no meio do ruído e do cansaço, sabemos que os dois tinham razão. Porque ser livre dói. Mas viver como prisioneiro de si mesmo dói muito mais. A pergunta final não é como ser livre. A pergunta é, você está disposto a carregar o peso de ser quem você é? A liberdade verdadeira não é leve, mas é sua, e só ela te devolve. A vida que foi adormecida em nome do medo. Ser livre dói, mas se esconder sufoca. E entre o peso da liberdade e o vazio da submissão, talvez o que reste seja escolher com consciência, mesmo cansado, mesmo com medo. A liberdade que transforma não é confortável, é honesta. E só quem aceita esse peso descobre o que é viver de verdade. Agora me diz, o que você está carregando, que não é seu, e o que você precisa escolher
para, enfim, se sentir inteiro. Escreve nos comentários. Esse espaço é para quem se cansou de fugir e decidiu encarar a responsabilidade de existir. Se esse vídeo te tocou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui a gente não oferece alívio fácil, mas companhia para quem busca profundidade. Nos vemos no próximo mergulho. Até lá, escolha com verdade, mesmo que doa,